Este programa tem o patrocínio de... Portugal tem empresas que produzem bens e serviços que são reconhecidos em todo o mundo. O Banco BIC tem soluções financeiras para as empresas que exportam e querem continuar a crescer. Fale já com o Banco BIC. Exporte connosco. Cresça connosco. Banco BIC. Crescemos juntos. Bem-vindo ao Negócio Angola. Hoje falamos de um tema muito importante para todos aqueles que estão a pensar em investir num negócio. As regras do investimento privado, Angola tem sido o destino de uma série de investimentos desta natureza. Facto que tem contribuído em larga escala para o seu desenvolvimento, mas antes do debate, saiba mais sobre o tema em questão. O investimento privado desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da economia angolana. Países como a China, Portugal, Espanha e Itália lideram o topo da lista dos que mais investem em Angola. A nação angolana é ainda, dentro do continente africano, o país que mais recebe investimentos privados estrangeiros. O governo angolano tem vindo a criar organismos e projetos que promovam o desenvolvimento de vários setores económicos. Em 2006, criou o Banco de Desenvolvimento Angolano, uma instituição financeira pública que tem como principal finalidade apoiar o crescimento de novas empresas e ajudar a expandir os atuais estabelecimentos comerciais nos setores da indústria transformadora, construção civil, agricultura e pescas. O Presild, projeto de reestruturação das infraestruturas de logística e distribuição, foi outra das apostas do governo angolano. O programa, coordenado pelo Ministério do Comércio, reabilita as principais infraestruturas comerciais de modo a satisfazer as necessidades básicas da população, proporcionando mais oportunidades de emprego e, consequentemente, o aumento da capacidade de compra por parte da população mais desfavorecida. A Agência Nacional para o Investimento Privado aprovou em novembro de 2013 177 novas propostas, no valor de mais de 433 mil milhões de kwanzas. Já no início de 2014, outras 23 propostas foram avaliadas e aprovadas, totalizando um valor de cerca de 28 mil milhões de kwanzas. Até 2017, o governo espera atrair anualmente 4 mil milhões de dólares em investimento privado. O anúncio foi realizado no final da cerimónia de assinatura de 10 novos contratos de investimento, no valor global de 25 milhões de dólares, em áreas como a prestação de serviços, construção civil, indústria, comércio e saúde. Neste sentido, é notório que o mercado angolano tem conseguido atrair novos e significativos investimentos. Ainda assim, é importante que, a nível governamental, sejam reduzidos os aspectos burocráticos que dificultam a criação de novas empresas, de modo a permitir o aumento do consumo de bens e da produção interna. Para nos explicar melhor quais os procedimentos legais necessários a este processo, temos connosco José Miguel Oliveira. José, bem-vindo ao Negócio Angola. José, portanto, gostaríamos de saber um bocadinho mais sobre as regras do investimento privado em Angola. Bem, as regras em si não podem ser descontextualizadas necessariamente no regime vigente em Angola no que diz respeito ao investimento privado. Em 2011 foi aprovada uma nova lei de investimento privado que marca em si uma transição do paradigma que estava até então em vigor no país. E que também acompanha, de certa forma, uma nova realidade do próprio país, quer numa dinâmica de investimento, quer numa nova realidade social, e que é também numa nova realidade a nível de capacitação de recursos e da mão de obra local. A verdade é que Angola, nos últimos anos, designadamente no período compreendido entre 2013 e 2011, verificou um crescimento exponencial do seu investimento direto estrangeiro. Se olharmos para os números, e os números por vezes mostram-nos uma análise muito fria da realidade, mas permitem, quanto muito, ser o mais objetivo possível a este respeito, a verdade é que, se olharmos para o investimento direto estrangeiro que foi feito no continente africano neste período, Angola ocupa o 7º lugar
o que, obviamente, é por si só revelador do trabalho que tem vindo a ser feito pelo Executivo angolano ao longo destes anos. Se quisermos até circunscrever esta análise sob o ponto de vista geográfico e focar-nos apenas na África subsaariana, Angola ocupa um terceiro lugar, sendo apenas ultrapassado, obviamente, pela África do Sul, por razões que já vêm da longa data. Neste período, as regras não têm, obviamente mudaram, obviamente com o advento da paz em 2012 trouxe uma nova realidade e um novo ponto de partida para aquilo que se esperava um futuro diferente para Angola. Em 2003 houve uma nova lei que foi aprovada, a Lei de Bases para o Investimento Privado, que serviu a sua função, isto é, a Angola na altura estava carente de um conjunto de apoios nas mais diversas áreas. O investimento direto estrangeiro era a forma, se calhar, mais expedita e direta para alcançar as necessidades de toda uma população local, e essa lei cumpriu, atrevia-me a dizer, o propósito que levou à sua aprovação. Obviamente que as coisas mudaram. A Angola de hoje não é a Angola de há 12 anos atrás. Aliás, basta para nós que visitamos frequentemente Angola, se olharmos para o postal que costuma ser Luanda, o Skyline é por si só revelador de uma nova realidade que está emergendo no país. E, como disse eu, o paradigma que existia de 2003 a 2011 é distinto daquele que existe hoje em dia. O que levou, obviamente, o Executivo, também à par de uma reforma constitucional que, entretanto, foi aprovada, de um conjunto de medidas que foram tratadas a nível de reforma tributária, obviamente, também reformular as regras do investimento em Angola. E eu aí permito-me, para ir diretamente à resposta da sua questão, esta alteração do paradigma que vinha de 2003 pode ser resumida em 3 ou 4 chavões. Desde logo, uma alteração do montante mínimo de investimento. Isto é, quando nós falamos de investimento privado em Angola, designadamente investimento direto estrangeiro, temos desde logo de ter presente o seguinte. Angola tem uma Agência Nacional para o Investimento Privado, todos sabemos, é a ANIP. Esta agência tem como fim promover o investimento no país e, nessa medida, apoiar também os investidores a implementarem os seus projetos. Correto. Para nós podermos beneficiar de um quadro favorável ao investimento, o que é que o investidor estrangeiro tem que ter desde logo presente? Que, para aproveitar das garantias que o Estado dá aos investidores na realização do seu investimento, designadamente a nível de, por exemplo, acesso a tribunais, acesso às terras, não interferência ou não ingerência na gestão da empresa, mas, sobretudo, a nível de repatriamento de capitais, correto, que é, obviamente, todos nós, quando queremos realizar um investimento, independentemente de estarmos preocupados com questões sob o ponto de vista social, de capacitação de mão de obra, obviamente o fim é lucrativo. E todos nós queremos, obviamente, tirar proveito dessas atividades e, consequentemente, aqueles que investem ou que têm o papel de investidor estrangeiro querem, mais tarde, poder repatriar esses proveitos. Ora, para o efeito, o que a lei que está atualmente em vigor dispõe é que, para eu poder, desde logo, repatriar os proveitos do meu investimento, mas não só, por exemplo, o produto da liquidação do próprio investimento. Isto não quer dizer que quem investe em Angola o faça ad eterno. Poderá chegar um momento em que queira, por simplesmente dizer, o meu papel aqui está cumprido e agora quero, por exemplo, dirigir os meus negócios para outras jurisdições. E nesse momento quer, obviamente, liquidar o produto do seu investimento que foi feito até esse momento. Ora, o primeiro requisito é, obviamente, apresentar um projeto de investimento junto à ANIP. Como disse, que tem um papel... Sim, eu gostaria de saber qual é o papel da ANIP nisto tudo. O papel da ANIP é um papel semelhante a várias entidades, como, por exemplo, e indo um bocadinho pelo mundo lusófono, se quisermos, é um papel congênere à AICEP em Portugal, ao CPI, ao Centro de Promoção de Investimento em Moçambique, se quisermos à Apex Brasil. Basicamente, a ANIP o que faz é promover, junto dos investidores, a realização do investimento em Angola e explicar e conferir, e num papel de representação do Estado neste processo, de garantir ao investidor que todos os seus direitos, ou um conjunto de direitos, está antecipadamente salvaguardado. Como lhe disse, um deles, e que não é de menor importância, o acesso aos tribunais, mas também, como disse, a questão do repatriamento. Ora, para eu poder beneficiar de todo este conjunto de direitos e prerrogativas que a ANIP, com base na Lei do Investimento Privado de 2011, me confere, o investidor estrangeiro tem desde logo ter presente uma coisa.
o seu investimento para qualificar como investimento privado qualificado e, nessa medida, beneficiar dessas prerrogativas, tem que ser um investimento de $1 milhão. Correto. É o que a NIP... É o que a NIP exige com hoje. base na lei do investimento privado. O que quer dizer que, se eu não realizar um investimento de um montante mínimo de $1 milhão, eu não posso, por exemplo, beneficiar do repatriamento aos proveitos da minha atividade em Angola. O que, obviamente, coloca desde logo uma questão não essencial para os investidores. Obviamente, então, o que é que vai acontecer? Eu vou investir no país e o proveito da minha atividade vai ficar congelado no país. É verdade? Sim, vai ficar, se efetivamente eu não apresentar um projeto de investimento junto da ANIP. E a questão que se pode colocar é, então, mas isto é a única forma de um investidor estrangeiro entrar em Angola? Não. Podemos, efetivamente, o investidor estrangeiro pode, efetivamente, apresentar um investimento num montante mínimo de $500 mil, que não passa pela ANIP, mas que passa por um licenciamento cambial junto do Banco Nacional de Angola, mas, obviamente, a questão, desde logo, direta desta via é que eu, investidor estrangeiro, não vou poder repatriar os meus proveitos. Posso constituir a minha sociedade, posso subscrever uma participação social noutra sociedade, o que quer que seja, mas a verdade é que eu não vou poder repatriar. Portanto, a principal questão que se coloca desde logo, para além de todas as outras, acesso a tribunais, não ingerência, uma justa indemnização em caso de uma expropriação mais do que justificada por parte do Estado, é que eu quero apresentar o meu investimento privado junto da ANIP. Obviamente que o montante de investimento é muito grande, é considerável, e se traduz na própria natureza do investimento que tem sido vindo a ser realizado em Angola. Aliás, há aqui um ponto que não deixa de ser de menor importância. Se eu olhar apenas para os indicadores entre 2011 e 2012, ou seja, desde a entrada em vigor da nova lei do investimento privado à data, ou seja, desde a passagem de um investimento que a obriga a lei antiga era de $100 mil para um investimento de $1 milhão, a verdade é que nos indicadores de investimento direto estrangeiro, Angola passou do tal 7º lugar que eu lhe referi há pouco para o 9º lugar. Foi ultrapassada, por exemplo, por países como o Ghana e o Quénia, salvo erro. Ou seja, isto pode, por exemplo, dizer que... Então quer dizer, talvez, que este investimento veio desmotivar os investidores? Sou muito sincero, isto é uma leitura fria dos números. Eu também lhe posso dizer que este novo escalonamento face a este período também pode justificar-se por outros motivos. Não nos podemos esquecer que houve uma crise económica internacional neste período. Correto. Não nos podemos esquecer que Angola, desde 2002 até 2011, estabilizou a necessidade do seu investimento estrangeiro. Ou seja, o fluxo inicial foi nos primeiros anos e agora tende a estabilizar. E também não nos podemos esquecer de um fator que não é de menor relevância, que é a forma de mesurar este investimento direto estrangeiro sofreu alteração ao nível das regras. Eu, hoje em dia, não quantifico como investimento direto estrangeiro, por exemplo, investimento realizado através resultante de fusões e aquisições, realizado por as designadas joint ventures que tenham sido inicialmente celebradas entre, por exemplo, um parceiro angolano e uma entidade estrangeira, que, por si só, inicialmente já tem investimento direto estrangeiro no momento originário. Exato. Ou seja, os números valem o que valem, as interpretações podem ser feitas de várias formas. A verdade é que, se eu olhar para 2013 e para os números que a ANIP apresenta a esse respeito, o investimento privado, e quando eu digo privado, e como já sabe, inclui o investimento interno e o investimento externo, aumentou. Correto. Temos os valores, com base no relatório, e sob pena de estar aqui a cometer algum erro, mas acredito que não, os valores do investimento em 2013 cifraram-se em $7 mil milhões, que é um número extraordinário, sem dúvida, e que revela o bom trabalho que tem sido feito a esse respeito. Agora, se eu me focar apenas dentro desta cifra, daquilo que é o investimento direto estrangeiro, o novo, eu tenho aqui cerca de $3 mil milhões. E se eu olhar para estes $3 mil milhões, eu vejo que 2.600.000 são investimentos realizados no setor petrolífero. Ok. O que vai ao encontro da questão que o Jorge inicialmente disse. Será que este 1 milhão não está a desincentivar o investimento em Angola? Porque nem todas as empresas têm 1 milhão para investir. E quais são os principais investidores privados em Angola? A nível de indústria,
Sim, sim. A nível global, a nível geral? A nível geográfico, os Estados Unidos continuam a ter um papel preponderante, embora no futuro mais recente tenha diminuído. Portugal também tem um papel preponderante, ou relevante, para ser mais rigoroso. França também, embora no ano passado tenha diminuído o valor do investimento. Inglaterra também, Inglaterra subiu, a Alemanha subiu também. Agora, uma nota muito interessante é que hoje em dia assistimos também a investimento intra-africano. E não citou aqui o investimento chinês. O chinês, falha minha, é claro, todos nós que conhecemos a realidade angolana é de facto inquestionável que ele existe, mas permita-me sublinhar também um papel muito importante, é o investimento intra-angolano, designadamente de países como a África do Sul. Ok. E isso parece-me que há uma inflexão a nível do investimento que não deixa de ser, obviamente, relevante. E quais são os setores de maior interesse hoje? Bem, o interesse para um advogado é assim um bocado... Investidores privados, como advogado deve ser como advogado, o que eu lhe posso, consultado o que lhe posso transmitir é a experiência que eu tenho do contacto com os nossos clientes. Obviamente, o setor ligado à energia tem assumido um papel preponderante, que vai desde logo também em linha com o Plano de Desenvolvimento Nacional de Angola, não é? Uma forte aposta no setor energético. Eu diria que o turismo começa a ser olhado cada vez mais com olhos de ver, por assim dizer. A agricultura é inquestionável, ainda para mais num país com as características e com todo o potencial de Angola. E também a indústria do mar. Eu diria que também temos assistido a muitas consultas por parte de empresas designadamente sul-africanas e também com algumas sediadas no Dubai, que também é um canal de investimento para Angola, nestas áreas. Isto para além, obviamente, todos os setores já são tradicionais, construção e por aí fora, infraestruturas portuárias, aeroportuárias, esses continuam a ser setores que vão José, marcando. Muito obrigado por ter estado no programa e até uma próxima. Muito gosto. Tempo agora para a habitual rubrica de aconselhamento. Hoje falamos sobre reestruturação de empresas com a ajuda de Mário Costa. Bem-vindo, Mário, ao Negócio Angola. Muito obrigado. Mário, quando é que uma empresa precisa ser recuperada? Jorge, infelizmente os empresários só se apercebem que uma empresa tem que ser recuperada quando falta o dinheiro. Ou seja, infelizmente as pessoas não têm uma perspectiva analítica perante a empresa, ou seja, não fazem projeções da empresa, não fazem estudos de mercado para a empresa, não veem se o produto é competitivo, ou seja, quando começam a perder negócio, ainda vão buscar dinheiro ao banco, ainda vão buscar as poupanças todas que tinham a nível particular, ainda pedem mais crédito aos fornecedores, começam a dever dinheiro aos funcionários e só começam a perceber que tem que ser feita a reestruturação quando já estão no limite e quando já não têm dinheiro para pagar a ninguém. Infelizmente, é isso que se passa. Ou seja, se um empresário tivesse um quadro em que lhe desse indicadores da própria empresa, ou seja, as vendas estão a baixar, as margens estão a baixar, está a perder financiamento, está a perder tesouraria, está a perder liquidez, ou seja, se o empresário tivesse esse tipo de indicadores, conseguia atempadamente, ou seja, não só reagir quando já está com o problema, atempadamente fazer uma projeção e corrigir as coisas antes delas acontecerem. O que acontece, infelizmente, no dia-a-dia, isto faz parte do ser humano, é que deixa-ele chegar a um limite tal que muitas vezes a própria reestruturação da própria empresa já não é possível porque deixou de degradar muito a situação da empresa. E neste caso, qual é o primeiro passo que as empresas têm que dar para a reestruturação da empresa, no caso que acabou de dizer agora o Mário? Isso depende dos empresários, ou seja, quando nós conseguirmos ter um diagnóstico atempado, quando a situação não está degradada com os fornecedores, com a banca, basta perceber onde é que está o problema. Ou seja, pegar numa empresa, pegar na conta de exploração da empresa, saber se a empresa ganha dinheiro ou se perde dinheiro, primeiro. Dividir a empresa em fatias, porque nós podemos ter áreas de negócio, ou seja, negócios de determinados produtos ou em determinadas localidades que são rentáveis, e nós não podemos dizer que a empresa toda está mal se determinadas fatias da empresa se forem rentáveis e se ganharem dinheiro. Por isso, o que é importante é perceber isso, ou seja, parar, perceber o que é que está mal e o que está bem na empresa e depois, para além disso, saber se nós termos financiamento adequado. Porque muitas pessoas dizem que a empresa está má porque não tem liquidez.
Ou seja, eu conheço muitos empresários que dizem eu estou mal, não tenho liquidez, não tenho forma de pagar, a empresa está mal. Não é verdade. Ou seja, basta que o banco não dê crédito, basta que o fornecedor não dê crédito para ele sentir que não tem dinheiro, mas não quer dizer que a empresa esteja a perder dinheiro. Ou seja, ele entre os custos e os proveitos, tudo o que ele tiver, essa relação que existe, ele pode estar a ganhar dinheiro, mas como os fornecedores, porque também tem agora mais regras, porque neste momento estão apertados mais em termos de crédito, cortarem o crédito pode levar a que as empresas sintam uma asfixia de tesouraria e que levem o empresário a dizer que está mal. Por isso, o que é importante é eles fazerem um diagnóstico quando sentem o primeiro sinal. Ou seja, a empresa, eu costumo dizer que a gestão de uma empresa é fácil, desde que seja feita de forma natural. Ou seja, a liquidez aparece de forma natural, significa que os clientes estão a pagar atempadamente, significa que os bancos estão-nos a emprestar dinheiro, os fornecedores estamos a pagar nos prazos que estão a ser cumpridos, pagamos salários ao final do mês. Ou seja, se alguma destas coisas não estiver a funcionar naturalmente, esse é o primeiro sinal que o empresário tem de poder atuar. Não é deixar protelar, não é não atender o telefone ao fornecedor, não é deixar o cliente ter crédito e depois, quando atingem valores muito grandes, é que vai intervir. Ou seja, quando há um destes sinais que falha, ou falta dinheiro para os salários, ou não consegue pagar aos fornecedores no vencimento das faturas, ou não consegue pagar os impostos no dia que tem que fazer, isso é o primeiro sinal e é aí que o empresário deve pensar e deve querer agir ou perceber o que é que está menos bem para poder corrigir. Porque uma reestruturação numa empresa não implica que se às vezes faça uma reestruturação a nível global. Basta reestruturar o crédito que é concedido ao cliente. Ou seja, nós podemos estar a pagar antecipadamente aos fornecedores. Se a banca continua a financiar-nos aquilo que contratou. Se, às vezes, um sinal de não pagarmos a um fornecedor atempadamente, pode ser que os clientes não estejam a cumprir com os prazos. E uma reestruturação pode ser a nível de concessão de crédito, ou seja, analisar os clientes, ver se eles estão em perfeitas condições de continuar a dar crédito, perceber, ter alertas de centrais de bases de dados que agora existe, perceber a situação do cliente. Ou seja, uma reestruturação não implica reestruturar a dívida, não implica aumentar o pagamento da dívida, não implica deixar de pagar, não quer dizer isso mesmo. Ou seja, é perceber os sinais que são dados em cada uma das partes da empresa e intervir antes que tenha de ir para uma fase drástica, ou seja, reestruturar a empresa de uma forma global, porque muitas vezes isso só acontece porque o empresário não consegue tomar medidas nem reais quando tem sinais que são claros e evidentes que a empresa não está bem. E qual é o cenário que o empresário pode verificar que a empresa está, de facto, a ser recuperada quando ele se revê neste problema? Portanto, a empresa tem necessidade de recuperação. Qual é o cenário que ele se revê que a empresa está a recuperar? Sim, primeiro tem que saber que se voltou a cumprir os compromissos conforme estavam acordados com a banca e com os fornecedores. Esse é o primeiro sinal. Ou seja, os efeitos que ele teve, ou seja, as medidas que ele impôs, se ele conseguir ver logo de imediato reflexo no retomar dos pagamentos conforme estavam acordados, é o primeiro sinal. Mas muitas vezes, infelizmente, como eu falei há pouco, o empresário só chega numa fase limite, ou seja, tem que arrumar a casa no seu todo, ou seja, tem que deixar de pagar aos fornecedores, tem que pegar na dívida dos fornecedores, aumentar no prazo, muitas vezes pedir perdão de dívida, tem que mudar a política comercial, inclusivamente, que muitas vezes é aí que está o problema, ou seja, a própria reestruturação da empresa não implica só em termos económicos ou financeiros. Ou seja, um produto pode ter tido muita aceitação no passado, mas deixar de estar obsoleto. Ou seja, o empresário tem que perceber isso. O empresário tem que perceber que muitas vezes os problemas económicos ou financeiros também advêm de políticas comerciais mal realizadas, investimentos mal feitos, e isso por si só pode levar a que a empresa tenha problemas. Ou seja, o primeiro sinal que ele pode ter é, desde que consiga, de uma forma cirúrgica, sem ser uma reestruturação profunda, retomar os pagamentos, ou então fazer um plano de reestruturação, comprometer-se perante os credores a pagar num determinado espaço de tempo e uma determinada prestação mensal e que ele tenha liquidez para pagar isso mesmo. Ou seja, se não consegue pagar uma prestação a médio e longo prazo, ou seja, se os credores consideram um prazo grande para ele pagar e mesmo assim ele não conseguir, aí tem que parar porque há algum problema. Ou seja, ou não está a ganhar dinheiro, ou não está a controlar a empresa conforme devia estar controlada, porque muitos fazem projeções e nas projeções a empresa ganha dinheiro e tem liquidez, mas o que acontece é que na prática depois isso não se verifica, ou porque os clientes não estão a pagar, ou porque o produto não roda, ou porque os fornecedores também estão a exigir mais rápido o recebimento das suas faturas, e tudo isto junto é que leva a que o empresário tenha problemas. Por isso o primeiro sinal é, quando reestruturar a dívida, conseguir pagar um plano de recuperação sem falhar e sem ter dificuldade de forma natural, ou então, quando ele reestrutura alguma situação, que é ou dinamiza a parte comercial, vê logo o aumento de vendas. Consegue, por exemplo, ter uma máquina, comprar uma máquina e perceber logo que está a ganhar mais dinheiro. Ou então, pagar a dívida, ou seja, mudar o tipo de produto
que nós estamos a comercializar e esse produto automaticamente vender mais. Ou seja, são pequenos sinais que o próprio empresário deve criar, ou seja, deve ter chamado table de board, um mapa orientativo em que ele consegue ter indicadores-chave da empresa que possa saber se a empresa está ou não a ser recuperada. Mário, muito obrigado por ter estado no programa Negócio Angola e espero tê-lo no programa em outra oportunidade. Muito obrigado. Queremos responder as suas questões ou dúvidas, para isso basta entrar em contacto connosco. Curioso sobre a empresa desta semana? Veja agora qual fomos conhecer esta semana. A Vini Portugal é uma associação interprofissional vitivinícola criada em 1997 e que representa o universo de quem produz uva, vinifica, comercializa e exporta vinho em Portugal. Em 2008, em conjunto com o Instituto da Vinha e do Vinho, criaram a marca Vinhos de Portugal, com o objetivo de passar a mensagem de que o vinho português é um mundo de diversidade, com 250 castas identificadas. Logo após a construção da marca, definiu-se uma estratégia, definiram-se que mensagens, que valores é que queremos comunicar e que é que os vinhos portugueses consistem, definiram-se mercados estratégicos e definimos 10, hoje são 11, não são mais para não dispersar esforços, mas são aqueles, e eram mercados que nós julgávamos que tinham potencial de crescimento, onde poderia haver potencial de ganho de notoriedade da marca e que eram mercados simultaneamente ou já maduros, com um elevado nível de desenvolvimento, ou mercados com potencial de crescimento económico. Outros mercados, como Angola e o Brasil, eram mercados onde a marca Portugal tinha alguma notoriedade, onde eram mercados que estavam num processo de crescimento económico e eram mercados que estavam num processo de ocidentalização de padrões de consumo. E entendíamos que era uma oportunidade para os vinhos portugueses. Angola é o principal destino do vinho português. Só no ano de 2011 foram vendidos mais de 620 mil hectolitros de vinho português no mercado angolano, num valor de 99 milhões de dólares. De facto, nós tendemos a olhar para estes mercados de climas quentes e até pensamos que são mercados que preferem os vinhos brancos, porque são serviços frescos, enquanto os tintos muitas vezes é à temperatura ambiente. Angola é um mercado que consome muito mais vinhos tintos do que vinhos brancos, embora a tendência recente seja de algum ganho de posição dos vinhos brancos. Mas Angola tem uma particularidade também muito interessante, porque é talvez em África o país de maior consumo per capita de vinho. No entanto, também das informações, e aqui não são estudos, são informações que temos, esse consumo per capita está muito concentrado em Luanda. É um produto essencialmente urbano, mas daí também estamos a desenvolver hoje planos que procuram trabalhar o mercado angolano já fora de Luanda. Huambo, Lubango, Benguela são cidades que nos interessam e hoje estamos a deslocar algum do nosso investimento para essas cidades, trabalhando sobretudo os consumidores, mas também o trade. O trabalho da Vini Portugal em Angola passa por dar a conhecer aos consumidores a vasta gama de vinhos portugueses que existem, vinhos novos, diferentes e de elevada qualidade. Organizamos a prova anual de Luanda. É um evento onde num espaço específico só vão estar os vinhos portugueses. Vão connosco os agentes económicos, seja através das empresas produtoras que deslocam a Luanda para estar no evento, seja através dos importadores que os representam e que estão lá. Este grande evento tem um primeiro período exclusivamente para profissionais, em que eles vão provar as novidades, vão conhecer as novas empresas, os novos produtores, vão renovar contactos que têm, e depois segue-se normalmente também acompanhado com imprensa especializada, e tem um segundo momento que é aberto a consumidores, em que os consumidores têm um acesso e durante ali um período de 2 a 3 horas vão livremente provar os vinhos portugueses. No caso da Generalidade das Capitais, organizamos apenas este evento. No caso de Luanda, temos-lhe juntado uma wine party, que é uma celebração à volta do vinho, aproveitando restaurantes e wine bars em Luanda. A segunda componente são os chamados roadshows, portanto provas, que vamos organizando numa escala mais pequenina, mas nas outras 3 cidades, Benguela, Lubango e Huambo, portanto, em que fazemos também contactos, ações de provas para profissionais, quase exclusivamente para profissionais, mas numa escala mais pequenina. E estamos a lançar um conceito da Academia Vinhos Portugal, que assenta sobretudo na organização de ações de formação. E o objetivo é que nós temos que também acompanhar a evolução do próprio mercado. Mas a ideia é que nós daqui a 3, 4, 5 anos consigamos ter em Luanda
ou sobretudo em Luanda, ter já, digamos, profissionais de vinho, formadores de vinhos portugueses, com profundo conhecimento e que possam funcionar como nossos embaixadores. A Vini Portugal tem um investimento em Angola de cerca de 400 mil euros. Os objetivos a médio prazo são claramente manter os vinhos portugueses como líderes de mercado, mas também alargar a base de consumidores e valorizar o tipo de consumo. Semanalmente reunimos alguns dos mais importantes eventos e formações a acontecer em Angola. Por isso, tome nota. De 26 a 30 de maio, o Hotel Skyna, em Luanda, irá receber o curso de Planeamento e Controlo de Gestão organizado pela empresa europeia Insignis West. A formação destina-se a diretores, gestores e profissionais que pretendam elaborar análises financeiras e aplicar métodos e técnicas de gestão de controlo orçamental. O formador oficial será Pedro Manuel de Oliveira Guimarães, tenente-coronel do Exército Português, economista e técnico oficial de contas. Para saber mais sobre esta iniciativa, envie um e-mail para info@insignis-west.pt e envie a sua candidatura para formação@insignis-west.pt. A Feira Internacional de Luanda, com o apoio do Ministério da Geologia e Minas, está a organizar a 5ª edição da FIMA, Feira Internacional de Minas de Angola, a decorrer entre os dias 24 e 27 de abril. Em destaque estará o setor da indústria mineira, com o tema Planageo, Prospecção, Diversificação Mineira e Desenvolvimento. A FIMA 2014 tem como objetivo apresentar à sociedade as principais linhas de estratégias para o desenvolvimento do setor. As empresas e entidades que trabalham no setor da indústria mineira, desde a extração até ao produto final, são alvo desta feira. Para saber como participar, aceda à página oficial da FIL. Negócio Angola fica por aqui, mas já estamos a preparar o próximo programa. Será certamente mais um episódio com temas atuais e importantes para a economia e finanças do nosso país. Como sempre, contamos consigo. Até lá, tenha uma boa semana e bons negócios.